Nesta Resenha da Bola, sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, os nossos analistas irão discutir a Copa do Mundo que chega numa fase decisiva. As últimas equipes apuradas para a segunda fase, Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robson Lessa, irão trazer informações, irão opinar sobre a Copa do Mundo a partir de agora, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola. Eu vou direto no pique de Gandra para o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, você é o primeiro a analisar e vai focar mais no Brasil e em Portugal, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, gente ligada na Resenha da Bola. A fase de grupos 32avos de final da Copa do Mundo em sua terceira rodada, de todos contra todos, será encerrada nesse sábado, madrugada do domingo, nos horários de Brasília e Lisboa, a definir as demais seleções para a disputa do mata-mata na etapa dos 16avos, também chamada de pré-oitavas de final. 4 jogos já são conhecidos para a sequência do Mundial da FIFA. África do Sul e Canadá, nesse domingo, 16 horas de Brasília, em Los Angeles. Brasil e Japão, segunda-feira, 29, 14 horas de Brasília, em Houston, Texas. Holanda e Marrocos, também na segunda, 10 da noite, em Monterrey, México. E Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina, quarta-feira, 1º de julho, 16 horas, em Santa Clara, Califórnia. Sobre a seleção brasileira, que segue no centro de treinamento de Nova Jersey, o ambiente é de confiança, depois da promissora vitória de 3-0 contra a Escócia, que garantiu aos comandados de Carlo Ancelotti o primeiro lugar do Grupo C, e nessa próxima etapa, a oportunidade de enfrentar o Japão, que ficou em segundo no Grupo F ao empatar nessa quinta-feira 1-1 com a Suécia. Ancelotti finalmente conseguiu ajustar suas peças, notadamente o meio-campo, além da desenvoltura dos laterais e do ataque, em que sobressai o desempenho de Vinícius Júnior, artilheiro da equipe com 5 gols. No imaginário universal, movido a paixão, intolerância e teorias da conspiração, ainda ecoa a derrota da seleção brasileira para a japonesa de virada 3-2 no amistoso do dia 14 de outubro do ano passado em Tóquio. Na realidade, parte do processo de introdução do projeto do renomado treinador italiano entre nós, com vista à Copa do Mundo, ora em fase inicial, sob o fantasma da ausência de títulos verde-amarelos, o último e quinto de nossa história internacional 24 anos atrás. Embora com um sistema de jogo caracterizado pela resiliência coletiva, resultado da evolução do futebol no país asiático do Extremo Oriente, o Japão só se impôs à Tunísia, considerada a seleção mais fraca da Copa, a sofrer 12 gols nesta fase inicial do torneio. A par de todas as previsíveis cautelas para o confronto da próxima segunda-feira, Ancelotti dispõe do trunfo do crescimento gradual do time sob seu comando, a considerar por pertinente a gama de talentos individuais de que dispõe, decisivos sem dúvida, para a vitória garantidora da presença nas oitavas de final. E Portugal, após o empate de 1 golo contra a surpreendente República do Congo no jogo de estreia, com generalizada atuação portuguesa aquém do esperado, até por conta dos diferenciados talentos sob a batuta de Roberto Martínez, protagonistas e gigantes europeus, afora o fora de série e veterano Cristiano Ronaldo, topo de linha no alto de seus 41 anos,
Portugal acordou na prática diante do Uzbequistão, com reconfortantes 5-0 em ritmo de treino, a gerar uma atmosfera de confiança pés no chão para o desafio desse sábado contra a Colômbia na perspectiva de se apropriar da liderança do Grupo K. Martínez conta com todos os 26 do elenco luso em plenas condições físicas, motivo de dispor de um banco de peso que lhe proporciona eventuais avanços de ordem tática no curso dos 90 minutos. Portugueses já se fazem presentes aos milhares em Miami, onde nesse sábado a seleção das quinas medirá forças com os colombianos no estádio Hard Rock de Miami, às 8h30 da noite no Brasil, 30 minutos no domingo 28 em Portugal, Antônio Júnior. Ok, Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. Eu vou agora para Curitiba, no Paraná. Fernando César, até o momento, com essas definições, como é que você está vendo a sua opinião sobre esses confrontos? O que a gente já sabe para a próxima fase, a fase de 16 avos da Copa do Mundo, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E agora entramos na fase chamada mata-mata da Copa do Mundo, onde os jogos ficam cada vez mais emocionantes, Júnior, porque agora não tem escapatória. Perdeu, está fora. Ocorrendo o empate no tempo normal, tem prorrogação e pênaltis. Tem gente que gosta de decisões em penalidades, onde a emoção fica ainda maior. Mas pelo que a gente tem já definido até o momento desse nosso contato, eu considero esse confronto África do Sul e Canadá o menos atrativo em termos de qualidade pelo que essas seleções representam no contexto do futebol. São seleções emergentes, seleções que ainda tendem uma evolução, como aconteceu com outras seleções. Vejo, por exemplo, no confronto entre Holanda e Marrocos, um confronto de maior equilíbrio e, claro, aquele que a gente espera com maior expectativa, justamente o confronto envolvendo a seleção brasileira, que vai ter pela frente na segunda-feira o Japão. Temos ainda outro confronto definido entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, que são seleções que ainda estão evoluindo também dentro do futebol, em que pese os Estados Unidos, até por sediar essa Copa, fez uma boa preparação, mas demonstrou, por exemplo, no jogo contra a Turquia, quando perdeu pelo placar de 3-2, que ainda precisa melhorar. Agora o jogo que mexe com a gente, sem dúvida, Brasil e Japão. Considero o Japão daquelas possibilidades que a gente vinha acompanhando, justamente o adversário que pode apresentar maiores problemas para a seleção, justamente porque o Japão ele vem a cada ano evoluindo através do seu futebol. Por exemplo, o Zico, a gente conhece a contribuição que ele deu também para o crescimento técnico e tático e principalmente individual dos jogadores japoneses. É uma seleção que, eu repito, vai dar trabalho para o Brasil. Tomara que eu esteja enganado, mas pelo que a gente viu até aqui, é uma seleção que atingiu uma maturidade, uma seleção que tem jogadores que sabem o que fazer quando tem a posse de bola. É uma seleção que hoje tem uma disciplina, aliás, a disciplina
eles sempre tiveram, mas taticamente nós constatamos essa evolução e principalmente o cuidado com o ataque japonês, que tem como característica, desde o começo, justamente da velocidade. É isso. Com tudo isso, com os cuidados, entendo que o Brasil possa ter no Japão a dificuldade que teve, por exemplo, no primeiro jogo contra o Marrocos, mas pelo que o Brasil já apresentou, principalmente no último jogo contra a Escócia, o Brasil é sim o favorito para esse confronto, Júnior. Ok, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. E no pique da resenha da bola, agora eu vou até o Nordeste, Penedo, Alagoas, Robinson, também quero lhe ouvir a respeito desses confrontos, enfim, que já temos definição. Daqui a pouquinho vou passar resultados, os 2 primeiros jogos dessa sexta-feira. Mas, Robinson, chega mais falando desses confrontos, é a sua opinião também no jogo do Brasil. Aí o Brasil vai pegar o Japão. E aí, Robinson, um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Passando por aqui para falarmos um pouco sobre a Copa do Mundo. Torneio organizado pela FIFA, que está sendo disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, vem sendo indiscutivelmente um sucesso de público, algo que chama muita nossa atenção. Por outro lado, a fase classificatória chegando ao seu final, nesse final de semana teremos a conclusão desta primeira etapa, alguns confrontos já foram definidos. Nós teremos realmente alguns duelos, 4 mais precisamente já foram definidos até o momento. Os demais serão conhecidos após os jogos que acontecerão neste sábado e no domingo. Mas inicialmente nós teremos África do Sul e Canadá, um duelo em que eu não vejo nenhum favoritismo. São 2 selecionados que fazem parte do 2º e 3º escalão do futebol internacional. Não vejo nenhum fator que possa servir de atrativo para tornar esse embate um grande confronto, não vejo nada demais. Teremos também Holanda e Marrocos, aí sim nós podemos esperar um confronto de bom nível, que são 2 escolas. A Holanda é uma escola tradicional e o Marrocos, desde da última Copa do Mundo, no Catar, que vem realmente surpreendendo, foi semifinalista inclusive, e se apresentando com a escola de bom nível técnico. Inclusive, na rodada de abertura, empatou com a seleção brasileira, mas inclusive, vou alertar aqui, foi merecedora de um resultado positivo. Então, Holanda e Marrocos, previsto para ser disputado às 22 horas da próxima segunda-feira, promete realmente ser um bom jogo dessa segunda fase. Segunda fase essa que vale a pena frisar, será disputado no sistema mata, sistema eliminatório. Perdeu, boa noite, sanfoneiro, e até a próxima Copa. O terceiro jogo, Estados Unidos, o anfitrião Estados Unidos contra a Bósnia, selecionado Ian, que para mim tem áreas de favoritismo nesse jogo, a despeito de ter sido derrotado pela Turquia no último compromisso dessa primeira etapa, mas o selecionado Yankee vem vencendo e vem convencendo seus compromissos, os 2 primeiros compromissos. Nesse último deixou a desejar para a Turquia, que não tinha acumulado nenhuma vitória na competição, se despediu já, inclusive, selecionado turco, foi uma decepção, vencendo os donos da casa, um dos donos da casa. E o quarto confronto já definido, Brasil e Japão. Segunda-feira, às 14 horas, em Houston, time do Carlo Ancelotti, que vem crescendo de rendimento com a sequência das partidas no Mundial, estará enfrentando o bom time do Japão. Não sei se vocês se lembram, algumas lives anteriores eu fiz questão de frisar, de classificar equipes por continentes, e disse na oportunidade que o Japão era o mais forte do continente asiático, que poderia surpreender.
como já tinha surpreendido no amistoso contra o Brasil, quando venceu por 3-2, há 3, 4 meses atrás. Então é bom o Brasil botar as barbas de molho. E por que isso? A despeito de vir crescendo, de vir numa evolução muito positiva, é um time muito lento na recomposição. Quando perde a bola, o time do Brasil volta muito lentamente. E nesse aspecto, o Japão poderá tirar proveito, porque é um selecionado muito veloz nessa iniciativa de jogo, na tomada das ações da defesa para o ataque. Então é importante o Carlo Ancelotti ficar atento a essa nuance, porque poderá ser um fator decisivo. Espaços abertos no meio de campo canarinho poderão possibilitar uma surpresa desagradável. Mas, teoricamente, o Brasil é favorito. Teoricamente, tão somente. Forte abraço e até a próxima, pessoal. Ok, meu caro Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. E como eu disse antes, já tivemos 2 jogos nesta sexta-feira, os 2 primeiros jogos. Amanhã iremos fazer uma live sábado passando os confrontos, já confirmados, e mais informações, é claro, da Copa do Mundo. Mas tivemos França 3, França 4, Noruega 1 e Senegal 5, Iraque 0. Como eu disse, sábado, dia 27, amanhã, uma live do PB Desporto destacando já os confrontos que a gente tem conhecimento, falando de Portugal também, que joga neste sábado contra a Noruega, Ô Antônio Júnior, contra a Colômbia, para definir quem será primeiro e segundo desse grupo. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!